Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre a parte de modelagem de ambientes internos, né? Para a gente fazer realmente o ambiente todo. O que mais vai ser importante aqui no caso vai ser a organização do nosso desenho, né? Como que a gente vai deixar o desenho organizado no 3D Max para facilitar depois o trabalho de vocês na hora de aplicação de textura, esse tipo de coisa. Então eu separei dois desenhos porque eu vou mostrar essa organização de duas maneiras. Uma por layers e a outra simplesmente agrupando e colocando nomes, né? Para vocês terem as duas opções para ver qual que é a opção que vocês mais vão se identificar para usar no dia a dia. Basicamente, assim, sobre a modelagem mesmo, não vai ter nada novo, né? Eu acredito que o que a gente tinha que ver aí de comandos para modelagem a gente já conseguiu ver tudo. Eu só vou dar algumas dicas então, né, de como fazer isso daí, essa modelagem completa, e vou deixar na mão de vocês depois para o primeiro exercício dessa aula, que é fazer a decoração do ambiente, né, com o conhecimento que vocês já têm na modelagem de imóveis, não vai ter nada complicado para fazer. Mas agora a gente já vai partir para a organização junto, né, com a modelagem. Então, mesmo passo, ó, a gente está com o desenho aqui no CAD, então a gente vai fazer toda a configuração para abrir ele no Max e começar a modelagem. Eu separei aqui o nosso desenho em dois layers. Então, todo esse desenho está no layer dormitório e todo esse desenho aqui está no layer salas, para a gente poder trabalhar melhor lá no Max. Então, aquele mesmo esquema, ó, primeira coisa, o Scale, né, vou pegar esse ponto aqui da esquerda, 100. No Options, os valores 20.000, 100, 10, 100. Mesmo que, tipo, esses valores são legais assim, para quando a gente faz o 3D no CAD, né? Mas da mesma maneira eu mantenho esses valores porque ele vai trabalhar as curvas, né, que a gente tiver aqui de uma maneira melhor, para não ficar meio quebrado lá no Max depois. E vou mover o desenho para o eixo 0 para facilitar depois. Então, ponto esquerdo, 0,0. Pronto. Vou salvar. E aí vou lá no Max. Então vou importar o meu desenho. E aí na caixa do import, aquele mesmo padrão de sempre. Antes, né? Eu acabei até esquecendo aqui, mas é bom para vocês também relembrarem. Confirma no Unit Setup se o System está metros, tá? E aí sim a gente importa, para não ter problema de escala depois. Então, Grayscale para metros. O restante aqui daquele mesmo padrão, né? Só o Alt Smooth ligado, o Smooth Angle 30, Curve Step 100, o Maximum Surface Deviation 0,008. Ok? Joia. Aí eu pego e volto meu Unit Setup, System, centímetros, para eu ficar com o desenho na escala correta. Joia. Então a gente vai começar pelo dormitório. Eu vou pegar então esse meu layer e vou esconder ele. Vou Hide Selection. Esse primeiro aqui então, ó, a gente vai fazer a organização desse desenho a partir dos layers. Né? Foi uma coisa que eu não falei muito nas primeiras aulas, essa parte do layer, justamente para a gente já ter um conhecimento já para poder fazer uma modelagem, né, para poder usar o layer. Senão a gente ia ficar só fazendo uma box e mudando o layer. Talvez vocês não entendessem tão certinho. Qual que é a função do layer? A função do layer é a gente
organizar o nosso desenho por partes para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais fácil, escondendo layer, adicionando objetos. E aí, na hora que a gente for colocar as texturas, vai facilitar bastante. A gente não tem, por exemplo, pensa num objeto que tenha madeira, né, no caso. Então, a madeira a gente vai ver depois que ela segue, os veios da madeira vão seguir diversos sentidos, né, de acordo com a peça que a gente estiver fazendo. Se vocês trabalharem com layer, não tem necessidade de agrupar esse desenho. Então, a gente pode fazer o mapeamento dessa textura depois para definir tamanho a localização dela, ou a direção dela, sem ter necessidade de ter agrupado o desenho, mas ele vai estar tudo contido no mesmo objeto. Então, facilita bastante nessa parte. Então, a parte do layer, a gente vai ter aqui o símbolozinho, né? Manage Layers. Então, eu vou clicar aqui, olha só. Tudo o que ele já... Deixa eu apagar isso aqui. Todos os layers que já vieram do CAD, no caso, ele sempre vai ter o 0, né, que é o default. E aí eu tenho, ó, dormitório e salas, que são os layers que eu já tinha trazido do AutoCAD. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem uma coisa. Então, sala e dormitório. Dentro do layer dormitório, eu tenho lá o meu layer dormitório, que é o que eu fiz no AutoCAD. Nas salas, a mesma coisa. Eu tenho layer salas. O que é legal do layer, então? Ó? Nessa caixinha, nesse primeiro símbolozinho aqui, é o layer que está ativo. Então, o que eu for ter o layer ativo, ele vai estar nessa caixa. Então, por exemplo, o dormitório, que é o layer que vai estar selecionado agora, que é esse daqui. Então, eu tenho aqui, ó, para criar um novo layer, né? Então, a gente vai ver agora, na hora que a gente for desenhar, que for começar a criar os objetos, a gente vai criar o layer antes, e aí a gente vai trabalhando em cima. A gente tem a opção para deletar o layer. Nesse caso, eu não consigo deletar esse layer, por quê? Porque é ele que está ativo aqui no meu desenho. Se eu pegar, por exemplo, o layer salas, deixa eu voltar aqui. Esquece. Bom, já a gente vê isso aqui direito. Ele vai apagar os layers no X. Tipo, se eu criar um layer novo aqui. Layer 1, por exemplo, né? É que esses dois ele não deixa apagar porque eu já tenho aqui. Agora sim, eu estou com o layer 1 ativo, então o meu layer sala, eu consigo apagar esse layer. Se eu apagar esse layer, o meu desenho, ó, ele fica aqui, do mesmo jeito, layer salas. Eu simplesmente apaguei o layer, tá? E agora ele está no layer 1. Então, eu não apago o... Como é que fala? Eu não vou apagar o desenho, eu apaguei simplesmente o layer. E aí depois eu posso criar os novos layers que não vai ter problema. Dentro do layer, ó, eu posso esconder o layer. Então, tipo, dormitório, o sala eu apaguei, tá? Não faz diferença. Eu posso esconder meu layer, eu posso congelar meu layer, né, o freeze. Eu posso deixar ele ativo para renderização ou não. Eu tenho a cor dele e esse radiosidade que não tem assim, nenhuma informação para a gente aqui. Então, assim, dessa maneira eu consigo trabalhar todos os meus objetos aqui, nessa caixinha do layer, escondendo, congelando, esse tipo de coisa. A gente pode fazer isso tudo da maneira que a gente já tinha visto também, né? Selecionando, dando o freeze, dando hide, mas pelo menos aqui, nessa parte do layer, a gente fica com todo o nosso desenho organizado. Então, por exemplo, ó, se eu vou esconder isso aqui de novo, se a gente for fazer o dormitório, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar os layers que vão fazer parte do nosso objeto, do nosso desenho, e depois a gente vai desenhando.
Esse lance da distribuição do layer é legal vocês fazerem por objeto, por exemplo, parede. Né? Então eu faço a minha parede no layer parede 1, por exemplo. Só que além do objeto, é legal vocês pensarem também no lance de cor que a gente vai ter. Né? Às vezes a gente vai ter uma parede aí que vai ter uma cor diferente, alguma coisa do tipo. Então é legal, né, se isso se já tiver definido no projeto. Né? Muitas vezes não está definido e a gente tem que fazer depois. Mas se já tiver a definição de todas as cores, tudo, é legal vocês já separarem parede 1, parede 2, parede 3, né, se for o caso, se tiver. Então, ir fazendo isso daí. Então, por exemplo, eu criei aqui meu layer 1, né, no Create New Layer. E aí eu vou colocar aqui o nome, então, parede. Esse layer aqui, estando ativo, né, aqui, tudo que eu desenhar nessa etapa, ele vai estar no layer parede. Então, por exemplo, eu posso fechar essa caixinha e aí eu posso começar a modelar aqui as minhas paredes. Então, vou fazer lá com a minha line. Vou deixar meu snap ligado no 2,5. E aí eu vou fazer a minha parede. Já vou fazer a outra aqui também. E aí vou dar o extrude nela. Como nesse caso desse projeto a gente não tem corte, vista, nada, então eu vou falando mais ou menos aqui as medidas, medida padrão mesmo que a gente vai usar. O mais importante aqui é a gente aprender certinho como organizar o desenho, até porque a modelagem eu acredito que vocês já não tenham dúvida, né, para fazer isso daqui. Então eu vou manter aqui 2,70 nessa parede. A outra line que eu fiz, a mesma coisa. 2,70. Então vamos ver o que acontece lá no layer agora. Então, as duas paredes aqui foram criadas nesse layer. Então, se eu der o hide, ó, ele vai esconder as duas. Mesmo eu tendo dois objetos diferentes. Né? Eu não fiz as duas paredes no mesmo, juntas, né? No caso, eu não dei attach nela, não dei nada. Então, se eu quiser esconder depois, sem ter que dar o attach, porque pensa assim, se a gente fosse ou congelar ou esconder essa parede, sem a criação do layer, ou eu teria que agrupar essas paredes no menu Group, ou eu teria que dar o attach, ou selecionar todas as paredes e depois utilizar o hide ou o freeze. No caso do layer, independente delas estarem juntas ou não, né, estando separado aqui, eu tenho a opção de esconder, de congelar e assim por diante. Então essa é uma função bacana do layer, além do nosso desenho ficar organizado, tá? Vou continuar com a parede e agora vamos fazer a parte da porta e da janela. Posso fazer com a box, posso fazer com o retângulo, posso fazer com a line, posso fazer com qualquer um deles. Eu vou continuar com a line. Tá? Vocês podem fazer aí com qualquer um dos recursos que a gente já viu. Vou fazer a parte da porta. Então, a parte da porta eu já vou colocar lá em cima. Antes de eu dar o extrude, né? E o meu outro retângulo aqui eu já vou copiar um para cima também. Para depois eu dar o extrude. Então, na janela de baixo, vamos colocar o peitoril dessa janela com 1 metro. E aí a gente tem 2,70. A gente vai manter a altura final aqui 2,20.
Então, o retângulo de cima, ou a box, ou a line que vocês tiverem feito, a altura vai ser menos 0,5. Esse da porta, mesma coisa. Menos 0,5. Joia. Então, aqui agora, voltando aqui no layer, eu tenho todos esses objetos que são as paredes no mesmo layer. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o piso. Então, antes de eu fazer o piso, eu já crio um layer novo e coloco aqui, piso. Então, agora, o que eu desenhar vai sair no layer piso. Então, eu vou fazer com a line para eu fazer o contorno aqui da entrada do piso. Poderia fazer um retângulo aqui, poderia fazer uma box aqui, outra box aqui. Agora sim, os recursos, né, de modelagem, vocês podem usar qualquer um que vocês já tenham aprendido. Eu já vou fazer direto com a line, que aí eu já fico com um objeto só. E aí vou dar o extrude. Aquele mesmo valor, menos 0,02. Deixando ele negativo, né, para não alterar a altura de nada. E agora o mesmo esquema. Ó. Eu tenho aqui o layer piso, que eu posso esconder, congelar. Então, esse é o funcionamento. Às vezes eu vou modelar, por exemplo, depois algum móvel, alguma coisa aqui, eu escondo a minha parede para fazer essa modelagem, para não me atrapalhar, né, enquanto eu estiver modelando aqui. Eu fico com tudo aqui livre, né, para eu fazer a modelagem do restante das coisas. Depois que eu tiver terminado, eu só volto as paredes e está tudo certo. A parte do gesso, né, para a gente fazer o fechamento aí, a gente vai fazer só a junta de dilatação. Então, como a gente vai fazer isso aí? A gente vai fazer... existem também várias maneiras, né? Mas a gente vai fazer uma box e depois a gente converte para poly, usa o inset e dá o extrude para baixo. Então, vamos ver como seria isso. Então, antes de eu fazer, a gente vai... Eu cliquei no Graphite Modeling aqui. Deixa eu fechar. A gente vai criar o layer. Então, layer gesso. Acho que eu escondi tudo aqui. Deixa eu voltar aqui que eu digitei no lugar errado. Vamos lá. Layer gesso. Então, eu vou pegar e fazer pela box. Deixa eu aumentar aqui. Então, dessa parte até essa. E vou colocar a altura dele, 0,02. Essa é a parte que vai ficar mais alta. E aí, vou colocar ele lá no lugar. Joia. Então, agora, a hora que eu for fazer essa outra parte dele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu layer e vou esconder, tipo, a parede, para não atrapalhar a minha vista, né, no caso aqui. Vamos virar para esse lado aqui. Então, eu vou pegar o meu gesso, vou converter ele para poly, vou pegar o polígono, esse polígono de baixo, né? Vou usar o inset e vou colocar aqui 0,03, que é o espaço ali que eu preciso para fazer essa dilatação. E depois já dou o extrude de 0,04, por exemplo. Pronto. Então, está feito o gesso.
Se porventura ele não fosse retangular, né, ou uma forma definida assim, a gente faria com a line do mesmo jeito, daria o extrude, transformaria em editable poly e faria esse mesmo processo do inset e do extrude depois. Beleza? Posso voltar minha parede agora. Então está lá feito a parte do gesso. Continuando, agora a gente vai fazer a janela. Então eu vou criar primeiro layer, já vou criar 2 layers já. Um layer caixilho e um layer vidro. No caso agora, eu vou desenhar, cada vez que vocês criarem um layer novo, ele já vai deixar ativo direto esse mesmo layer que já foi criado, tá? Então, como eu vou desenhar primeiro o caixilho, eu volto aqui, ó, e deixo ele ativo. Uma coisa importante aqui, ó, por exemplo, se a gente observar no layer parede, ó, ele mostra todos os objetos, né, que eu tenho aqui. Então, se eu quiser esconder um só, vou trazer para cá, ó, ele vai esconder por objeto. Né? Então, todos os layers que tiverem esse símbolozinho de mais, ele vai, né, indicar os objetos que eu tenho dentro dele, e aí vocês podem trabalhar independente, né, em cada um deles. E o legal é que vocês não têm necessidade de colocar nome, né, tipo aqui, tá lá, line 02. Eu não preciso colocar o nome aqui, juntar todos e colocar o nome parede, né? Eu já posso ter direto no layer, e aqui dentro do layer tem todos esses objetos isolados que eu posso trabalhar independente, cada um deles. Então, caixilho, vamos fazer aqui uma janela de duas folhas de correr. Vai ser o mesmo esquema que a gente viu lá na aula. Então, vou pegar aqui pela vista left, né, que eu tenho ela de frente. Vou fazer meu retângulo. Converto ele para editable spline. Spline. No outline, então, 0,02. Lembra sempre de prestar atenção para ver se ele está indo para o lado certo, tá? Às vezes ele pode ir para fora aqui e aí depois a gente não percebe. Vou dar o extrude aqui de 0,08. E aí vou criar os outros dois. Então, tá aqui até o meio. Lembra de deixar o midpoint, tá? Ligado aqui para poder pegar o meio. Aí mesmo processo. Converto para spline. 3, né? Para entrar no spline. No outline, 0,03. Dou o extrude. 0,03. Deixa eu aumentar esse outro. Vou colocar no primeiro aqui, onde eu coloquei 0,08, eu vou colocar 0,1. E nesse daqui eu vou colocar 0,035. Faço a outra borda. Converto para spline. 3. 0,01 no outline. Dou extrude. 0,025. Esses valores aqui, eu estou fazendo meio aleatório num valor que mais ou menos eu costumo seguir, tá? Às vezes vocês podem perceber que eu variei um pouquinho a medida do que eu passei na outra aula, mas isso daí, estando dentro mais ou menos desses valores, já dá o efeito que a gente quer depois, tá? Joia. Vamos ajustar já esses caixilhos aqui antes da gente
pegar o... fazer o vidro. Puxar ele para fora um pouquinho. Nesse caso, ó, a gente vai estaria, né, fazendo uma vista interna. Então, esses caixilhos aqui, ó, o detalhe dele, né, eu costumo fazer sempre assim, na parte de janelas, né? Os detalhes eu deixo virado para o lado que eu vou enxergar. Então, se fosse uma vista externa, eu deixaria esse dentinho aqui de um caixilho para o outro virado para a parte externa, né? Para a parte de cá. Como é uma vista interna, então eu vou pegar isso daqui e vou mover para cá, para eu ficar com os detalhes daqui virados, né, para o lado que eu vou trabalhar. Vou pegar esse então, vou copiar a segunda folha, vou ajustar aqui a posição, vou pegar todo mundo, ó, e vou puxar um pouquinho para cá, para não ficar tão colado ali. E esse daqui, eu vou puxar um pouquinho, né, para cá, para ele não ficar coladinho também. Lembrando que esse daqui é uma maneira simples, né, de modelar a janela. Não tem muita preocupação com todos aqueles detalhes que realmente tem uma janela, mas já resolve o problema. Então, terminado o caixilho, volto lá no layer e agora eu vou deixar o vidro ativo aqui, antes de eu desenhar. E aí eu posso fazer o box. Então, esse primeiro, a altura aqui, vírgula 0,15. E esse daqui, mesma coisa, vírgula 0,15. Agora eu vou só colocar eles aqui no lugar certo. Então, mesmo esquema. Aqui eu deixo eles para dentro, né? Para dentro não, para o lado esquerdo, né? Para eu ver todos os detalhezinhos aqui do meu caixilho para cá. Esse aqui, mesma coisa, para cá. Joia. E aí eu posso mover minha janela toda para cá. Vamos esconder os layers para a gente ver como ficou isso daí, ó. Então, vou esconder a parede. Tá lá. Depois eu posso pegar, dar uma arredondadinha nas quinas, né? Posso ir trabalhando melhor aqui a definição da nossa janela. Beleza? Vamos fazer a porta. Então, cria um layer novo. Toma cuidado na hora de criar o layer e já chegar a digitar direto, porque ele não fica ligado aqui para vocês digitarem, tá? Então, tudo que vocês digitarem na hora que cria o layer vão ser atalhos aqui do Max que às vezes vão fazer alguma besteira, né? Pode acontecer alguma coisa de sumir alguma coisa, algo do tipo. Então, criou o layer, aí clica lá para ele, né, entrar no modo de edição do nome, e aí coloca lá, porta. Agora vamos criar a porta pela vista front, que é onde a gente enxerga ela aqui. E aí aquele mesmo esquema. Align aqui para fazer essa parte. Aí vocês podem utilizar qualquer recurso, tá? Dependendo do modelo que for a porta. Vou fazer aqui o outline de 0,02. Aqui acontece o esquema, ó, dele ir para fora na hora que a gente faz o outline. Então lembra, a gente volta no Ctrl Z e coloca menos 0,02. Ou a medida que vocês estiverem utilizando aí, tá? Joia. Então agora aqui, ó, eu já tenho, né, o tamanho aqui da minha porta. Deixa eu só dar o extrude. Essas paredes aqui, se eu não me engano, estão com 12. Menos 0,12. Não tá mais. 13.
Isso. Essas paredes estão com 13 centímetros, tá? Então agora eu vou pegar e vou deixar só... Eu vou esconder o gesso, que tem essas duas linhas aqui que vão me atrapalhar. Isso. Então fiz a primeira parte. Agora vamos fazer a guarnição. Então vou fazer com um retângulo. Vou deixar com 0,12 e 0,012. Movimentar ele aqui. Vou isolar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aí a gente pode utilizar o sweep, pode ser qualquer um daqueles comandos que a gente já viu. Então eu vou fazer o caminho com a line. Opa, por dentro, desculpa. Aqui pela parte de dentro, para ele dar a volta. Vou só congelar essa outra parte que eu fiz aqui para não correr o risco de selecionar ela. Vou posicionar essa line para cá. E aí a gente usa o sweep. A gente vai usar o Use Custom Selection, Pick, pega o nosso retângulo, e aí a gente tem que ajustar, né, o tamanho para ele ficar certinho. No caso aqui, vai ser menos 0,06 em X, né, para ele entrar na posição correta aqui. Muito bem. Aí agora a folha da porta. Posso fazer aqui um freeze. Fazer aleatório, depois eu ajusto. Então, 0,03. Certo. Vamos fazer alguns detalhezinhos na porta. Converter já para poly. Tá. Vou fazer só uns frisos nela aqui. Então, para fazer o friso, lembra, a gente, né, dá o connect, coloca a quantidade, dá o chamfer, 0,005. E depois seleciona, extrude, 0,01. Pronto. Tá feito. Vamos voltar. Joia. Vou só puxar essa guarnição que ficou um pouquinho para dentro da parede, ó, vou só puxar ela, né, para ela ficar certinho. Beleza. Próximo, vamos fazer o rodapé. Então, o rodapé, eu vou esconder esse dormitório, posso vir pelo layer, dormitório, hide.
para eu poder criar a linha certinho. Então, vou usar o mesmo recurso. Vou fazer a line, que vai ser o caminho. E vou fazer o rodapé, vou fazer só um retângulo mesmo. De 0,15, 0,01. Isso. Agora eu seleciono a linha, né, que eu fiz lá do caminho, dou o sweep. Aqui eu já até poderia sair direto já com algum desses, né? Pelo fato dele ser só um retângulo, mas eu já tenho o tamanho já certinho, do jeito que eu quero. Já vou fazer desse jeito. Bom, vamos só ajustar aqui o posicionamento dele, né? Ele guardou aquele menos 0,06 que eu tinha, então por isso que ele ficou mais longe, né? Então sempre lembra que o sweep ele vai jogar metade para um lado e metade para o outro, né? Então a gente tem que ajustar aqui em X. E aí como eu vou saber o tamanho? Como eu fiz o retângulo com 0,01, então a metade disso, 0,005. Né? Sempre vai ser a metade do tamanho que vocês fizeram, né? Uma maneira mais fácil de ajustar isso daí. E na altura aqui, ó, a mesma coisa. Vocês podem tanto mexer no Y, né, para ele subir ou descer, como eu fiz ele com 15, então vai ser 0,075. Ou pode simplesmente pegar e mover ele para cima também. Esse aqui, no caso, eu não criei o layer antes. Então eu vou fazer o seguinte. Rodapé. Aí eu tenho a opção aqui, ó, para adicionar objetos. Ele estava no layer que eu tinha feito antes, então toda vez que vocês esquecerem de criar o layer antes de fazer, vocês podem fazer pegar depois, criar o layer depois, clicar nesse maisinho, né, Add Select Object to Highlighted Layer, e aí vocês clicam aqui no objeto, aí ele vai entrar no layer. Ó, se eu esconder, ele esconde lá meu rodapé. Ok. Então, acho que a parte da estrutura do desenho vou voltar tudo aqui. Então, a parte da estrutura do desenho está pronta. Aí agora chega o primeiro, então, exercício de vocês. Como que funciona, geralmente, um desenho que é enviado, né? Geralmente vai ser mandado desse jeito, ó. Vamos dizer que quase 90% dos empreendimentos aí que vocês forem fazer, vocês vão receber simplesmente um layout da maneira que está aqui. E aí vocês, né, tem que começar a criar, né? Como que é o armário, como que é a cama, essa cadeira, qual que é, essa poltrona, o criado, se tem cabeceira aqui atrás. Então vai partir muito de vocês criar isso daí. Aí vocês vão fazer, vão mandar, aí o cliente vai olhar, mexe nisso, mexe naquilo, mas 90% das vezes a proposta inicial parte da gente. E é uma coisa que eu quero muito desenvolver esse lado de vocês para criar essa ambientação. Então, essa parte interna, a gente vai ter 2 criados, a cama, aqui a gente tem uma mesinha, isso aqui pode ser outra mesa, pode ser tudo numa só. Essa daqui vazada, né, por causa da cadeira, essa daqui pode ter
duas portinhas de correr, pode ter gaveta, tem uma televisãozinha aqui, pode ter um painel. Ou seja, eu quero que cada um crie a sua decoração aqui dentro baseada nesse layout, né? Baseado nessa distribuição que está aqui. Geralmente, assim, a gente vai criar as coisas, só que sempre seguindo o layout que está apresentado aí no desenho, né? Porque é o que geralmente é feito, né? Faz só essa distribuição e aí depois a gente tem que embelezar as coisas. Então, a gente vai trabalhar elementos na parede, né? Aí, no caso, o painel ali, a cabeceira atrás da cama, pode ter uma cabeceira até certa altura, depois espelho. Ou seja, eu quero que vocês pesquisem, né, por aí referências, pode dar uma olhadinha nas minhas imagens, pode buscar em sites de construtora, para ver mais ou menos o padrão de decoração que é feito, né? Como que mais ou menos, vocês vão observar que geralmente as coisas são iguais. Iguais assim, muito próximas, né? O estilo de decoração, o estilo de móvel que é usado, o lance de cores que a gente vai ver depois. Mas no momento o que me importa é essa modelagem, essa ambientação interna. Então cada um vai fazer a sua ambientação seguindo esse layout. O que seria essa ambientação que eu digo, né? O modelo ali do armário, do guarda-roupa que está aqui, como que vai ser, se é porta de correr, se tem 3 portas, se tem 4. A cama, não se preocupa ainda em fazer a coxa da cama, tá? Porque a gente vai aprender isso daí de uma outra maneira ainda, que vai ser a ferramenta, né, para fazer. Pode fazer só o colchão, o travesseiro. O criado mudo, inventa pega uma referência, tenta criar. A parte de trás uma das coisas que é muito importante, né, numa imagem de um dormitório, de uma suíte, é o que está atrás da cama. O modelo da cabeceira, é o que tem para cima dela. A parte de abajur, aí, no caso de iluminação, né? O que usa mais? É um pendente vindo do teto, um abajur mesmo. Essa poltrona aí do lado. Tem vários modelos, né? Não precisa fazer nada difícil também para não se matar muito agora, né? Ou seja, fique à vontade para criar a ambientação disso. É uma coisa muito importante vocês aprenderem a desenvolver esse lado, essa criatividade, e eu vou bater pesado em cima disso, porque no dia a dia é isso que vai acontecer. Então eu não posso deixar vocês despreparados para isso, né? Porque vai chegar o primeiro cliente, por exemplo, com um prédio para vocês fazerem, é isso aí que vocês vão receber 90% das vezes e vai ter que criar. Então se não tiver já noção dessa criação, vocês vão sofrer um pouco e vai acontecer o quê? Vocês vão ter medo de pegar o projeto para fazer porque fica, né, daquele jeito, né? Já é normal a pessoa que trabalha com 3D ter medo de pegar o primeiro prédio, por exemplo, né? Mas esse é um esquema que eu tenho como tirar esse medo de vocês mais para frente. A gente vai fazer algumas coisas aí para vocês ficarem totalmente seguros para pegar qualquer tipo de imagem. Então, beleza. Suíte é isso daí. Trabalhamos com layer, né? Organizadinho o desenho, tudo certinho. Depois, a hora de colocar a textura, esse tipo de coisa, vocês vão ver que facilita bastante essa organização. É muito melhor dessa maneira do que da outra maneira que eu vou fazer agora, que é agrupando os objetos e colocando o nome. Porque depois a gente tem, às vezes, que trocar uma textura de alguma parte, eu tenho que ficar quebrando o meu desenho de novo. Então, beleza. Isso daqui eu vou esconder. E agora vamos partir para a sala, que é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que mostrando como organizar esse desenho de outra maneira. E depois lá dentro, eu dou uma explicadinha mais ou menos do que vocês podem fazer. E aí a gente manda ver. Então, ó, nesse caso, agora, eu não vou me preocupar com layer. Vou deixar do jeito que tiver lá, tanto faz. Vou só voltar, então, aqui para o layer default, né? No layer 0. Só para não confundir com nada ali. E vou fazer a modelagem do mesmo jeito. Vou começar, né, pelas paredes.
Vou fazer as minhas paredes. Nesse caso aqui, eu vou mostrar uma opção que a gente tem depois para, tipo, se for mudar a cor de uma parede, alguma coisa assim. A parte mesmo de modelar, eu acho que é bem tranquilo, né? Não tem, talvez algum móvel, né, que apareça para fazer mais difícil, algo do tipo, mas os recursos são os mesmos. Do mesmo jeito que eu estou fazendo isso daqui, eu vou fazer uma casa, vou fazer um prédio, vou fazer qualquer coisa. Não tem nada novo, né? Joia. Então, a altura aqui eu vou manter a mesma coisa, né? Vou dar o extrude, 2,70. R$ 2,70. Primeiro eu vou desenhar todas as paredes, aí depois a gente vai ver como que a gente pode organizar isso daqui. Então eu tenho uma portona aqui, que teria uma sacada aqui, mas não tem problema agora de não ter. Uma porta aqui e uma porta aqui. Então eu vou fazer com a box já direto. Então ela vai ter esse tamanho e a altura que eu sei que vai ser 0,5. Né? 2,70 menos o 2,20. Então, ponho aqui a minha altura, 0,5. Mesma coisa para cá. 0,5. Mesma coisa para cá. 0,5. Agora eu vou só pegar e mover isso aqui na altura. Essa para cá. Essa daqui. E essa daqui. Pronto. Depois que eu já fiz todas as paredes, a gente vai ter duas opções para organizar essa parte aqui das paredes. O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso selecionar todas as minhas paredes e eu posso agrupar no menu Group. Então, vou no Group e coloco lá parede. O que acontece? Eu continuo com as paredes separadas, né? No caso, cada uma com um objeto, mas eu tenho um grupo com todas as paredes fazendo parte do mesmo objeto. Se eu tiver que mexer em uma parede, por exemplo, a gente lembra que a gente tem o Open, né, onde eu posso selecionar cada uma delas. A gente tem o grupo aqui, né, que faz, onde está fazendo parte todas, ou eu posso trabalhar independente em cada uma. Então, isso daí seria uma opção para a gente ter os objetos separados, né? Para o caso de eu querer trocar alguma cor de alguma coisa, poder fazer uma edição, né, de alguma parte sem comprometer o restante do desenho. A outra opção que eu tenho, se eu dar o close, ungroup, seria pegar, por exemplo, essa line que eu fiz, já converto ela para poly e dou o attach nas outras. Pronto. Dessa maneira, eu tenho todo mundo no mesmo objeto e eu tenho cada uma das lines que eu fiz como um elemento que faz parte disso. Ou seja, também fica fácil de separar.
não dá dor de cabeça, né, para a gente fazer a separação de alguma coisa. Entre as duas opções, entre converter para poly, juntar todo mundo e agrupar, eu prefiro converter para poly e ter meu objeto todo junto. Depois eu posso editar o que eu quiser. Aí o que é mais importante também é a gente colocar o nome nisso. Ó. Eu estou com o nome de line 11. Ou seja, se eu tiver depois um monte de coisa aqui e eu vier no Select by Name para selecionar, o que vai acontecer? Eu vou ter line 11, vou ter line 12, vou ter box 1, não sei o que, não sei o que. E eu não vou saber o que é line 11, né? Por enquanto eu sei porque eu só tenho ela. Mas lá para frente, quando a gente tiver um monte de coisa desenhada, aí, por exemplo, esse projeto inteirinho desenhado, se eu abrir isso aqui e tiver line 11, não sei o que, eu não vou saber o que eu quero selecionar, né? Porque às vezes eu quero pegar, por exemplo, só o pé da cadeira. E como tem um gesso aqui em cima, tem muita coisa, fica um pouquinho difícil de eu ir lá e selecionar. Às vezes, se tiver já tudo cheio de decoração, tudo cheio de coisa, complica um pouco para a gente fazer essa seleção. Então, é importante, depois que vocês criaram, converteram, juntaram as coisas, colocar o nome nos objetos. Então, tipo, parede. Porque agora, na hora que eu vou no Select by Name, eu tenho lá, parede. Então, eu sei o que eu vou selecionar, né? Isso é uma coisa que eu percebo que a grande maioria das pessoas não fazem. Não organiza o desenho nem no layer e nem quando converte assim para poly colocar o nome, né? Eu já peguei várias modelagens já de outras pessoas, às vezes só para fazer alguma coisa, e tá tudo lá, line não sei o que, box não sei o que. E às vezes num projeto muito grande é péssimo, né, para você trabalhar se o desenho estiver todo desorganizado. Então, não esqueçam de deixar sempre o desenho organizadinho, tudo certinho. Tanto faz se vocês usarem o layer ou se vocês fizerem dessa maneira, tendo o nome já direto aqui no objeto. Aí, vamos supor que vocês fizeram, né, tá tudo belezinha, e aí o cliente pede para mudar a cor dessa parede aqui. Como que a gente vai fazer? É muito simples, a gente até já sabe, né? Tendo a parede lá, eu vou pegar a opção polígono e vou selecionar só a parede que eu quero trocar a cor. E faço o quê? Dou um detach, para tirar ela dessa seleção. Na hora que eu der o detach, ele já vai dar lá o detach as. Se eu der OK, ele vai ficar com o nome de objeto 01. Então aqui eu posso colocar já parede 2. Saio. Um erro comum é quando usar o detach, vocês tentarem selecionar aqui, ó, não vai pegar esse objeto novo. Por quê? Porque eu estou dentro do Editable Poly do parede. Para eu conseguir selecionar esse objeto, ó, do jeito que eu cliquei, o que acontece? Ele pegou o polígono de trás, porque o da frente já não faz mais parte desse objeto. Então, eu saio do meu objeto e aí eu consigo pegar ó, parede 2. Vou mudar a cor dele aqui só para ficar diferente. Ó. Então, sempre lembra, quando usar o detach, sai do Editable Poly para depois selecionar o objeto que vocês querem, senão vocês não vão conseguir selecionar. E aí, dessa maneira, tudo que vocês tiverem que trocar a cor, ou algo do tipo, alguma coisa que vai ser feita depois, vai ser feito dessa maneira. A gente só vai dando o detach nas partes. Beleza. O restante aqui vai ser o mesmo esquema. Ó. Vamos fazer o piso. Então, vou vir aqui pela vista top. Vou criar meu piso com a line. Por enquanto, não vou me preocupar com o nome dele lá. Muita atenção também para estar sempre no 2,5, tá? Porque nesse caso aqui, por exemplo, eu já tenho a parede levantada. Se eu deixar no 3, esquecer alguma coisa do tipo, corre o risco dele pegar um ponto que eu clicar ali embaixo e outro ponto lá em cima.
ou um ponto no meio, porque ele está lendo nas 3 direções. Deixando no 2,5, lembra que o ponto que eu cliquei primeiro, ele vai seguir sempre a mesma altura, né? Não vai correr o risco de eu pegar altura diferente. Deixa eu voltar, só para fazer o contorno aqui. Lembra que errou um ponto, é só clicar o backspace que ele volta. Essa parte aqui, ao invés de fazer o piso, eu vou fazer como se fosse uma soleira para essa porta. Então, não vou passar ali. Beleza, feito o piso. Dou o extrude. Menos vírgula 0,2. Pronto. Se eu tivesse piso diferente, alguma coisa do tipo, aí eu teria que ter a divisão, né, desse piso já colocado lá no... Sempre... O importante é assim, antes de trazer o desenho, se vocês tiverem a referência do desenho já certinho no CAD, já deixa o máximo de informação que vocês já sabem, né, que vão precisar depois. Se eu tivesse, por exemplo, um gesso aqui diferente, pega essa planta do gesso, deixa ela separada. Né? Faz o desenho da planta do gesso separado, indicando onde tem os rebaixos, onde tiver sanca, onde tiver qualquer coisa. Porque aí quando vocês puxarem para cá, vocês já vão ter bonitinha a referência, não vão ter que ficar quebrando a cabeça para adivinhar medidas, esse tipo de coisa. Então, deixa todas as referências o mais certinho possível. Nesse caso, está tranquilo, a gente pode criar aqui do jeito que quiser, a parte de gesso, a parte de parede, mas a minha recomendação é, se vocês tiverem o projeto bonitinho, tudo certinho, de piso, de gesso e das paredes, aí no caso com o layout, deixa separado uma planta, onde vai estar o layout, parede, esse tipo de coisa, uma outra planta só do gesso, uma outra planta só do piso, porque aí fica muito mais fácil de vocês desenharem aqui, né? E não deixa tudo numa planta só. Só se trabalhar com layer diferente lá no CAD, né? Mas eu prefiro deixar separado e depois colocar, que não polui tanto o desenho na hora de fazer aqui. Então tá, fiz o piso, na hora eu já vou lá, ó, piso. Para não correr o risco de eu esquecer depois. Agora, se eu vier no Select by Name, eu tenho lá parede, parede 2 e o piso. Agora eu vou fazer a soleira. Essa daqui, da porta. Então, posso fazer direto com a box. Daqui aqui. Menos 0,02. Terminei de fazer? Já venho aqui no nome, soleira. O lance das cores aí que está saindo cada uma dessas, cada um desses objetos, não precisa se preocupar, porque isso daí é só a cor da linha, né, no caso. Depois, quando a gente aprender a colocar texturas e cores, isso daqui já vai automaticamente mudar para o que a gente está usando, né, e não vai ficar esse carnaval de cor que fica aqui. Já vai aparecer aqui o desenho do piso, já vai aparecer, ó, os esquemas da parede e assim por diante. Então, por enquanto, pode deixar as cores que sair mesmo. O que eu vou analisar, né, nesse primeiro exercício dessa aula é a organização do desenho de vocês. Então, tipo, a sala vocês vão fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. E o quarto vocês vão fazer com o lance do layer. Então, todos os objetos que vocês criarem, tudo certinho, é isso daí que eu vou avaliar. Eu não vou avaliar nem tanto assim a modelagem em si, nesse primeiro exercício, que são esses dois, né? O que eu vou avaliar bastante é a organização. Então, eu quero ver, tipo, eu quero clicar aqui nessa parte do Manage Layers e eu quero ver o nome certinho de todos os objetos que vocês fizeram e dentro de cada um dos layers eu quero ver também certinho todos os objetos. É isso aí que eu vou avaliar agora nesse primeiro exercício. Depois que vocês me entregarem esse daí, aí eu vou passar o exercício da aula, onde eu vou dar uma judiada para que vocês fiquem realmente craque nisso daí.
Tanto aí eu vou avaliar a modelagem e vou avaliar a organização. Aí a gente encerra essa etapa de modelagem de interiores. Encerra sim as aulas, né? Depois a gente vai ter exercícios mais para frente, onde a gente vai abordar tudo isso aí de novo. E nessa parte aqui da sala eu vou abrir o desenho aqui, vou clicar no Select by Name e eu quero ver o nome de todas as coisas certinho também, né? Os grupos, se tivesse, se vocês tiverem utilizado o lance do Editable Poly, vai estar o nome lá do negócio. Se vocês tiverem agrupado objetos, vai ter o nome do grupo aqui. Então, a minha preocupação nessa aula é isso. É ver, primeiro, né? Fazer a modelagem bonitinha, lógico, né? Não vai fazer de qualquer jeito. Eu quero ver a noção que vocês têm para fazer a ambientação disso daqui, partindo, né, do layout. Como que vocês vão fazer a ambientação, principalmente das paredes, né? Desse negócio. Ah, eu tenho só um retângulo aqui, o que eu vou fazer aqui? Isso daí é outra coisa que eu também vou ficar bem de olho. Como vocês estão decorando mesmo o ambiente. E o esquema da organização. Então, vamos lá. Fiz a soleira, coloquei o nome já. Agora eu vou fazer a porta de correio. Vou fazer ela mais simples mesmo, não vou ficar com muita coisa, mas vocês ficam livres para fazer da maneira que achar bacana. Eu acho que sim, quanto mais vocês se esforçarem nessas aulas, nesses exercícios, mais tranquilo vocês vão ficar. Então não faz um negócio assim meio que, né, vou só fazer. Tenta realmente fazer de uma maneira que force vocês a conseguir um resultado bacana, né? Vai ser muito importante fazer o negócio realmente da maneira forçando o limite máximo de vocês mesmos, que aí vão surgir dúvidas, aí a gente vai poder conversar sobre as dúvidas, né? Tirar essas dúvidas e vocês vão subir mais um degrauzinho nessa parte. Se a gente faz as coisas meio daquele jeito só para fazer, nunca vai ter dúvida, né? E o negócio vai só andando. E aí depois, quando eu dou um exercício mais puxado ou dou a prova, aí é em desespero. Então vamos lá, fazer o caixilho, fiz o retângulo, vou converter para spline, spline, 0,02, vou dar o extrude de 0,1. Lembra, ela tem 4 folhas, então tem aquele esquema que eu mostrei lá da gente achar as 4 partes, né? Faz a primeira. E depois acha o meio aqui. Deixa eu pra cá. Fiz do lado contrário. Converte para spline. 3,03. Extrude. 0,035. Depois mais um retângulo. Aí vocês podem fazer aquela travessinha no meio, tá? Pode, às vezes, olhar algum modelinho de porta. Geralmente é padrão, né? Ou ela é inteira ou ela tem aquela travessa no meio. Mais comum em apartamento assim é ter a travessa, né? Mas isso depende muito de projeto mesmo. Então, extrude, 0,025. Vou ajeitar aqui. Então, esse aqui vem para mais para baixo. Sempre lembrando, leva os detalhes para o lado oposto de onde estaria fazendo a vista, tá? Para a gente poder enxergar todos os detalhes certinho. Tá, feito isso, antes de eu fazer o vidro, eu já posso copiar. Coloco no lugar certo.
Só uma mexidinha para frente. Aí eu pego todo mundo aqui. Lembra que não dá para copiar, tem que dar o mirror. Um X, copy. Para ele vir para cá. Eu já poderia até ter feito o vidro junto, tá? Mas em todo caso. Aí eu posso pegar todos eles, vou trazer para cá. E aí eu posso, esse daqui eu posso agrupar. Então, tipo, eu posso usar o group e colocar lá, caixinha. Não tem necessidade de dar o attach, porque depois se eu quiser mover alguma folha para lá, para cá, fica mais fácil, né? Por exemplo, como eu agrupei, eu posso dar o open, né, que eu tenho os objetos aqui separados, se eu quiser movimentar uma das folhas, alguma coisa do tipo. E aí depois eu dou o close, né, para deixar do jeito que eu pensei ali. Tá. Feito isso, vamos isolar ele. Vou fazer a box aqui que vai ser o vidro. No 0,15, 12. Essas medidas tanto faz, porque o que importa é o que eu vou olhar na imagem, né? Eu vou ver a parte da frente. O que tiver atrás eu não vejo. Então, às vezes, se eu colocar alguma medida... Ah, mas o vidro não tem tudo isso. Tudo bem, só que eu vou ver ele transparente, não vou ver essa medida aqui no caso, né? Se eu fosse fazer um tampo de uma mesa, aí eu já pensaria diferente. Mas nesse caso aqui, não tem tanto problema. Mesma coisa, né? Fiz dois, dou o mirror, coloco no lugar. Aí posso selecionar todos. Usar o group, colocar lá, vidro. Pronto. E aí fica mais fácil também de selecionar, né? Não tenho que selecionar vários objetos, eu só seleciono uma parte dele aqui. E ele já pega tudo. Pronto. Tá feito lá. Agora vamos fazer. Agora se eu vou no Select, ó, eu tenho aqui. Observa os símbolos, ó, que aparece aqui no Select by Name. Ó. O símbolo de grupo, ó, ele tem esse paredes em volta. Quando for alguma coisa que eu criei com shapes, ele tem esse símbolozinho, um círculo e um quadradinho. E alguma coisa que eu criei, no caso da parede, eu criei com a line tudo, dei o extrude, ele teria que ter esse símbolo de shapes. Porém, ele virou um sólido depois do extrude, né? E eu converti para poly e tudo, então, por isso que ele tem o símbolo de shapes. De geometry, né? De sólido. O piso eu não converti para poly, ó, então ele tem o símbolo de shapes. Por isso, então aí esses símbolozinhos que vão aparecendo ali. Joia. Agora vamos fazer o gesso. O gesso aqui também eu vou fazer naquele mesmo esquema, se vocês depois quiserem criar alguma coisa a mais, vai ser ótimo. Então, nesse caso agora eu não estou fazendo com a box igual eu fiz no quarto, porque ele é todo recortado. Então eu faço com a line, dou o extrude, tipo 0,02, e coloco ele lá no lugar, lá em cima. Vou isolar ele. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com alguma coisa, né, que precisa ver algum detalhe a mais, isola, que aí fica mais fácil de trabalhar, tá? E aí faço o mesmo esquema, ó. Converto para poly, polígono, essa parte, em 7,03, extrude,
1,04. Mesmo esquema. Terminei, seleciono, gesso. Joia. Agora, as portas. Então, vou isolar aqui só a minha parede. Vamos fazer a porta. Acho que a medida é diferente. Deixa eu ver. Aqui é 85 e outro é 35. Tá. Então, mesmo esqueminha. Line. Para fazer o caminho aqui, né? E o retângulo. Vírgula 1, vou aumentar um pouquinho, 0,12, 0,012. Aí vou colocar ele aqui no lugar. Vou pegar minha line também, que está perdida por aqui, pôr no lugar. Tá. Vou fazer a parte do batente aqui, né, agora. Aqui. Spline. Aqui eu já sei que se eu colocar positivo, ele vai para fora no outline, né? Que aconteceu da outra vez. Então eu já coloco menos 0,02 para ele para dentro. Dou extrude. Vamos ver se a parede é igual. 13. É, mesma coisa. Beleza. Agora faço a line aqui do caminho da guarnição. Por dentro. Coloco ela lá no lugar. E a gente usa o sweep. Use custom peak. Sempre ele pega o último valor, então acaba ficando esquisito, né? Nesse caso, ele leu de uma maneira diferente aqui, tá vendo? Ele leu esquisito. É legal acontecer isso para vocês verem como que a gente pode arrumar isso daí depois, ó. Depois de feito, mesmo que ele tenha dado, assim, né, ele fez errado, né, ele não fez para fora, ele fez no outro sentido. Eu posso pegar e converter isso daqui para poly, e aí eu posso ajustar, por exemplo, aqui vértices, ó, né, para colocar ele da maneira correta. Vamos pegar esses dois, eu coloco aqui, depois eu aumento para lá. E esses dois, coloco aqui. Esses daqui, deixa eu ver.
Vamos descer eles, ó. Lembra de ligar o offset mode. Então, em Y, vamos descer menos 0,1, que é aquele tamanho que eu queria lá. Nessa parte, eu vou subir 0,1. Agora aqui, eu movo aqui de acordo com a referência que eu já tinha aqui, né? É uma maneira da gente ir ajustando isso daí, né? Então, as laterais, tá belezinha. Agora só tem que pegar esses dois e subir. Vamos ver se é o mesmo 0,1. Mesma coisa. E aqui eu posso baixar, né, para chegar na parte de baixo aqui que eu preciso. Pronto. Então, assim, qualquer erro que der com algum desses modificadores ou algo que vocês fizerem, a gente consegue, né, não precisa voltar, tentar fazer de novo, descobrir o que deu errado. A gente pode simplesmente transformar para poly e depois resolver normal, né? Agora, a gente vem aqui para fazer a folha da porta, né? Fiz daquele mesmo esquema, fiz qualquer coisa aqui, estando, né, dentro de um valor. E aí eu vou converter para poly. O que me importa é a parte da frente da porta, né? Nem tanto o que está para trás ali dela. Então, eu ajusto as alturas. Coloco aqui mais ou menos no, né, mais para frente, porque ela abre aqui para dentro. E aí eu posso fazer aquele mesmo esquema de criar detalhes, né, na porta. Posso utilizar aqui o connect. Vou colocar mais nesse. Depois o chamfer, 0,005. E por último, do extrude aqui de 0,01. Pronto. Agora é o seguinte, a outra porta que eu tenho, ela é um pouco menor do que essa daqui. Então, eu não preciso pegar e fazer ela toda de novo, ó. Eu vou pegar, então, por exemplo, a porta, trazer ela para cá para ficar mais fácil. Essa parte da folha da porta, por exemplo, eu vou dar o attach e vou juntar os meus objetos aqui. Para ficar tudo em um só, para ficar mais fácil depois de eu editar. Vou voltar ela para o lugar dela aqui. E vou copiar ela para cá. Rotaciono. Vou escolher um dos cantos aqui e colocar no lugar certo. E agora eu edito os vértices. Ó. Pego aqui, né, vou trazer ela no lugar certo aqui. Aí o que acontece? Ó? A guarnição ela está entrando dentro da parede, porque o espacinho que a gente tem ali é menor. Então eu vou trazer ela para dentro, né, no caso. Então, por exemplo, esse daqui, vamos ver se a gente mover menos 0,032. Ficou dentro. Então, vou mover menos 0,03. Aí nesse aqui, mesma coisa, só que 0,03. Aí eu não posso esquecer da parte de cima de mover também, para ficar do mesmo tamanho. Então, em Y, menos 0,03. Pronto. Então, toda vez que vocês estiverem no mesmo ambiente, várias portas, no caso, todas elas têm o mesmo desenho, essa daí seria uma maneira
né, da gente trabalhar, por exemplo, essa porta. Se ela abrir para o lado de lá, por exemplo, aqui para a esquerda, então a folha da porta não vai estar para cá, ela vai estar para lá. Então eu posso pegar esse elemento e trazer ele para cá. Aí fica certinho ali agora, no lugar da abertura, né? Vou voltar. Joia. Bom, o restante aqui seria a mesma coisa. Então, o que vocês vão fazer nesse exemplo? Criar essa ambientação. Então, vocês vão pensar nessa mesa. Não precisa se preocupar ainda em colocar a decoração, tá? Colocar talher, colocar nada. Eu não quero nada de biblioteca pronta, não quero nada. Eu quero realmente que vocês modelem, né, tudo, mas não precisa também chegar ao ponto de objetos de decoração. Quem quiser fazer alguma coisa do tipo, ótimo. Só vocês têm a ganhar com isso, né? Quanto mais vocês explorarem aí a parte da modelagem, melhor para vocês. Mas não é obrigatório fazer isso. Então, trabalhar aqui esse modelo de cadeira, essa mesa, ver, por exemplo, seria um buffet isso daqui, alguma coisa do tipo. O que vai fazer? Se vai botar um espelho em cima, se vai fazer ele como se fosse só um aparador, se vai fazer portas e gavetas, ou seja, tem milhares de opções para se fazer isso daqui. Os sofás, mesa de centro, como vai ser, mesa de canto, como vai ser, a parte aqui onde fica a televisão, se vai ser... Aí tem milhares, né? Se a gente vai fazer um painel aqui, se a gente vai fazer, no caso, se a TV iria ficar aqui em cima mesmo do armário, do rack, né? Como que é o modelo desse rack e assim por diante. Então, mesma coisa, eu vou analisar tudo aí que vocês forem fazer nesses dois exemplos que a gente tem. Vou analisar a modelagem no geral, mas não vou me atentar tanto a isso nesse exercício. Eu vou dar uma olhada boa na organização do desenho, vou conferir layer por layer, vou conferir objeto por objeto, e quero avaliar também um pouquinho já da criatividade de vocês em montar esse ambiente. Pode usar referência, né, pegar imagens que já foram feitas de empreendimento e mais ou menos seguir o mesmo esquema. Pode criar tudo do nada mesmo, sem seguir referência. Não precisa me mandar referência a nada, tá? Eu só vou avaliar mesmo o que vocês tiverem feito. Então é isso. Eu espero que agora o lance de montar ambientes no Max, de modelar isso daí, não fique mais nenhuma dúvida. Na próxima aula a gente vai modelar uma residência, né, para ver. Vocês vão ver que é a mesma coisa, não tem nada diferente. Eu vou tentar algumas partes fazer algumas coisinhas diferentes, mas os comandos são sempre os mesmos, o raciocínio é sempre o mesmo. Então, mãos à obra agora, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!